Olá, somos a primeira equipe do trabalho de bromatologia. A equipe é composta por 6 integrantes, sendo eles eu, Maurício Brito, Helena Santos, Bruna Magalhães, Larissa Lima e Hanna Silva. Vamos falar de uma bactéria chamada Bacillus cereus. O Bacillus cereus é uma bactéria que está relacionada com casos de intoxicação alimentares, podendo causar vômito e diarreia. Mas antes de abordarmos esse assunto, é importante dar ênfase nas DTAs, doenças transmitidas por alimentos, que é a principal causadora de tudo isso que vamos abordar nesse vídeo. Os alimentos têm papel fundamental na saúde humana. A ingestão de nutrientes em proporções adequadas contribui muito para uma vida mais saudável. Porém, o consumo de alimentos contaminados podem comprometer os benefícios proporcionados pela nutrição equilibrada e provocar doenças, que são conhecidas como DTAs. Agora, sabendo desse contexto, vamos seguir para o que importa. Bacillus cereus é uma bactéria da família Bacillaciniae, que se destaca por ter formato de bastão, ser gram-positiva, aeróbica facultativa, formadora de esporos esféricos e responsável pela produção de uma grande quantidade de toxinas. Essas toxinas causam intoxicação alimentares, que estão entre os maiores desencadeadores de vômitos, diarreias e outros problemas gastrointestinais. Essas intoxicações, que podem até mesmo levar a óbito, podem ser causadas por diferentes agentes, destacando-se o Bacillus cereus. Meu nome é Hanna, eu vou falar das características, e uma delas é produzir enterotocina termoestável, que é responsável pela intoxicação alimentar típica. E uma das outras características é ter formato de bastão, ser gram-positiva e também ser responsável por produzir uma grande quantidade de toxina no organismo. Olá, eu sou a Kathleen Cerdeira, do terceiro período de nutrição noturno, e eu vou falar um pouco sobre as fontes, que são solos, cereais e grãos e hortaliços. O indivíduo suspeitível pode contaminar-se de outra pessoa ou indiretamente através da água, que é o solo, ar, formitez e alimentos. Nessa cadeia epidemiológica, os alimentos é um carregador de contaminação que, por sua vez, pode receber uma contaminação diretamente das vias de eliminação do homem e dos animais. Pode receber também os micro-organismos portogênicos do homem indiretamente através de artrópodes ou vetores, que possam levar à contaminação, ou ainda os alimentos podem receber uma contaminação presente no solo, ou seja, que é a terra, água e ar, sem a presença do ser humano. O outro tipo de contaminação é quando micro-organismos patogênicos já estão presentes no alimento, antes dele ser colhido e transportado para as cozinhas. Ou seja, eles se depositam normalmente no alimento sem estragá-lo, tornando, porém, contaminados. Podemos incluir aqui o micro-organismos patogênicos presentes no solo e na água. A transmissão ela é feita pelo próprio homem, direto ou indiretamente, se estiver doente ou se for portador. Por isso que deve-se tomar os devidos cuidados no combate da contaminação, que não seja a contaminação que a gente fala, é a prevenção do paciente. O outro meio de contaminação é no ambiente ambiental. Olá, eu irei falar sobre o quadro clínico e o período de incubação. O período de incubação para pacientes com Bacillus cereus é métrico entre 1 a 6 horas, com os sintomas predominantes
vômito e náusea, com rara diarreia e sem febre. Já para os pacientes com Bacillus cereus clássico, o período de incubação é entre 8 e 22 horas, com os sintomas predominantes náuseas e diarreia, com raro vômito e sem febre. O período da incubação refere-se no momento em que o vírus se instala no corpo do hospedeiro, isso a nível celular. Durante esse período, não é possível detectar nenhum sintomas da doença no indivíduo. Então, esses micro-organismos, eles têm como o reservatório deles natural o solo. Então, assim, às vezes eles acabam contaminando toda uma vegetação, os animais, né? Eles são resistentes, né? Então, eles conseguem ser facilmente distribuídos na natureza, né? Então, assim, Aí o outro lado da contaminação, quando é que acontece? Acontece quando chega nas cozinhas, né, também, né, nas UANs, nas unidades de alimentação e nutrição, né, que por sinal é um lugar, assim, são locais onde se identifica os maiores surtos de doenças de origem alimentar. E o Bacillus cereus, ele é um desses, né, causadores, né. Então, assim, por que isso acontece? Acontece por causa de às vezes uma sanitização e uma limpeza inadequada, né, que às vezes não está acontecendo corretamente, né, não tá sendo feita, né. Então, esses lugares, essas cozinhas, elas acabam virando fonte de contaminação de alimentos. E no caso do Bacillus cereus, que é um micro-organismo que é resistente a certas temperaturas, né, que acabam fazendo com que ele se multiplique, né, os esporos germinem. Então, assim, é muito fácil dos alimentos serem contaminados se não tiver uma limpeza adequada, né, nessas cozinhas. E, assim, os alimentos que mais são contaminados, são facilmente contaminados, são os alimentos derivados de leite, as carnes, né, os vegetais, os pratos feitos à base de vegetais. Então, assim, essas contaminações acontecem dessa forma, na estocagem, acontece no momento do manuseio, né? Então, assim, acaba desencadeando, no caso do Bacillus cereus, a síndrome, né? Que é a síndrome hemética e a diarreica, né? E surge esse problema grande, né? Que pode ser evitado com a sanitização correta e com uma limpeza adequada, né, nesses lugares onde vão ser manuseados alimentos, estocados alimentos. Olá, eu me chamo Maria Helena e eu vou falar sobre como evitar uma intoxicação por Bacillus cereus. Bom, para evitar uma intoxicação por Bacillus cereus, é importante guardar os alimentos de maneira adequada, na temperatura correta. É importante também não deixar os alimentos após cozido por mais de 2 horas em temperatura ambiente. Principais alimentos como arroz cozido frito, feijão cozido, pudim, canjica, aqueles que contêm amido de milho ou baunilha, sopa de vegetais, massas, bolo de carne, entre outros. Bom, com isso, é importante evitar reaquecer os alimentos diversas vezes e, ao aquecer, sempre levar em temperaturas acima de 75 graus. Assim você estará evitando uma intoxicação por Bacillus cereus. Obrigada.